irmãos? Jesus é o Senhor. Nessa noite vamos compartilhar com os irmãos o novo alimento diário, embaixador de Cristo. Vamos compartilhar com os irmãos a primeira mensagem, que tem como tema embaixador de Cristo e cooperador de Deus. Mas antes de entrarmos nas mensagens, nós queríamos encorajar vocês, amados irmãos, ouvintes, a nos seguirem no canal do YouTube e também no canal do Instagram, Igreja em Caetité. Nos seguem lá, dê um positivo para nós, compartilhe essas palavras, essas mensagens, são de grande importância para o avanço do Evangelho. E também queríamos encorajar vocês, amados irmãos, a continuarem orando para que o Senhor providencie o mais rápido possível um local para as nossas reuniões presenciais. Nós temos uma dificuldade porque o nosso local é pequeno e para nós seguirmos essas orientações que a prefeitura estabeleceu e o governo, nós precisamos de um espaço um pouco maior, mais amplo, para nós conseguirmos colocar dentro desses parâmetros de 1,5 m, 2 metros de distância e seguirmos todas as recomendações sanitárias para que a gente possa ter as nossas reuniões presenciais. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui novamente gravando essa mensagem para os irmãos, para que os irmãos possam ficar encorajados. Recebemos palavras, 12 mensagens maravilhosas da conferência, compartilhamos e ruminamos com os irmãos essas mensagens pelos grupos e podemos ver que o Senhor ele tem muita pressa, porque o Senhor está próximo de voltar e o Senhor quer nos preparar. E essa mensagem veio calhar justamente com isso, porque essa mensagem ela fala que nós somos embaixadores de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque nós somos esses embaixadores de Cristo. Logo na segunda-feira, quando o irmão começou a falar sobre esse aspecto, sobre esse assunto, eu fiquei muito encorajado. E quando na comunhão com os irmãos, a mensagem ela recaiu sobre mim, eu fiquei mais encorajado ainda. Louvado seja o Senhor, porque, irmãos, eu me sinto um privilegiado. Eu sinto que o Senhor me ama, assim como o Senhor ama cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem. Eu vim de uma cidade muito grande, como os irmãos sabem. Eu nasci em São Paulo e vivi em São Paulo há muito tempo. E a cidade tão grande como aquela, com mais de 15 milhões de habitantes, eu não conhecia o Senhor. Mas o Senhor, aprove a Deus me trazer para uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes. E aqui o Senhor revelou para mim o seu plano, o Senhor me revelou a igreja e o Senhor me colocou nesse lugar santo. Irmãos, eu sou grato ao Senhor por isso, porque hoje nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na arca, nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Recebemos palavras maravilhosas nessa conferência, palavras de vida, palavras que nos supre, palavras que nos levam adiante, nos levam a ter uma esperança. Vamos ver nessa mensagem que como embaixadores de Cristo, nós precisamos seguir alguns requisitos, algumas recomendações, algumas maneiras de nos portarmos. Mas, irmãos, o mais importante é que Cristo habita dentro de nós. E esse Cristo que habita dentro de nós, ele tem como objetivo trabalhar a sua natureza em nós, até que essa vida alcance toda a plenitude e verdadeiramente possamos expressar a Cristo no nosso viver diário. Louvado seja o Senhor. Dentro do livro de 2 Coríntios, que é inclusive o versículo que vamos ler do alimento diário, no capítulo 5, Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 20, ele nos diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o versículo 6 diz, o capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente pode ver por esse versículo, o versículo 20 fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O Brasil ele tem vários embaixadores em vários países do mundo.
E esses embaixadores, eles representam a autoridade governamental do Brasil nesses outros países. Quando algum brasileiro que mora no exterior tem alguma dificuldade ou precisa de alguma coisa, ele procura a embaixada do Brasil em determinado país. E ali eles fazem os trâmites legais e tudo em prol daquele brasileiro, mesmo ele residindo em um outro país. Conosco não é diferente, irmãos. Nós residimos nessa terra, porém, vamos ver mais na frente que o mundo ele nos odeia. Mas nós estamos aqui sendo embaixadores de Cristo. E como embaixador de Cristo, a nossa principal função é levar a palavra de Deus até as pessoas. E essa palavra, ela tem como objetivo salvar a vida das pessoas. Tirar as pessoas desse mundo que nos aprisiona e nos levar até a presença maravilhosa de Deus. Como vemos, por exemplo, no Evangelho de João, e o capítulo 13, e o versículo 20, nos diz o seguinte: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando nós somos enviados, somos esses embaixadores e levamos a palavra de Deus às pessoas, as pessoas recebem a palavra. Elas não recebem apenas a pessoa de Breno ou a pessoa dos irmãos que estão nos ouvindo, mas ele recebe a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem poder para tornar as pessoas sábias. Ela tem poder para salvar a vida das pessoas. E nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque hoje nós temos um projeto chamado Posso Orar por Você, que é, na realidade, um grupo de pessoas que são colportores e ceapistas, que fazem parte desse projeto. Eles vestem uma camisa Posso Orar por Você e saem às ruas levando essa palavra para as pessoas. Com uma simples pergunta: eu posso orar por você? E quando a pessoa responde sim, ele ora por aquela pessoa, ora pela necessidade daquela pessoa, depois ele apresenta uma literatura e aquela pessoa pode ir para casa com a sua literatura. Temos visto nos grupos de WhatsApp, nos Instagram, nos Facebook, vários testemunhos e várias postagens dos irmãos de pessoas que após receber a palavra, receber essa oração, comprar a sua literatura, você olha para elas nos cantos e elas estão ali lendo a palavra, ruminando a palavra, porque elas ganharam algo. E esse algo foi a vida de Deus que saiu através desses embaixadores, dessas pessoas que levam a palavra de Deus. E aí essa palavra começa a modificar a vida dessas pessoas. Elas sentem um refrigério, elas sentem uma alegria. Irmãos, esse é o nosso papel. Louvado seja o Senhor. Dando continuidade, vamos ler Mateus, capítulo 10. Senhor Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Oh, Senhor Jesus, fala o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha, irmãos, que coisa boa. O versículo 42 ainda fala assim, ó: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Louvado seja o Senhor. Quando essa palavra ganha as pessoas, irmãos, quando essas pessoas recebem essa palavra entra nos seus corações, elas começam agora a ter comunhão com Deus. Começa a ter comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela visa salvar a vida das pessoas. Como nós lemos no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala de reconciliação.
E essa reconciliação, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto do que nós fazemos, mas também ela tem o aspecto do que nós somos para Deus. Vamos ler Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 8. Fala assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, visa nos reconciliar com Deus. Muitas vezes podemos achar que não temos pecado, que somos pessoas corretas, que temos um alto padrão moral, que temos uma vida exemplar. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto eu pequei, como você pecou, como todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela visa nos reconciliar com Deus, nos aproximar de volta até a presença de Deus. Quando você é reconciliado com Deus, você recebe o perdão de Deus. Essa semana, nós ouvimos uma palavra do irmão Miguel Mar, em que ele nos mostra a função do Evangelho da Graça e a função também do Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça, ele mostra para nós a questão dos nossos pecados. Mas o Evangelho do Reino é algo mais elevado. Porque quando olhamos a questão da nossa condição humana e recebemos esse evangelho muda a vida de uma pessoa. Mas o evangelho do reino é algo mais elevado. Eu não faço porque é certo ou errado. Eu faço porque Deus aprova ou não aprova. Se não houvesse problema, você faria determinada coisa? Você pode me dizer, sim, eu faria. Não é pecado. Mas Deus aprova? Sim ou não? Hoje, compartilhando com um jovem, eu dei um exemplo para ele. Eu tenho um carro e resolvo trocar o meu carro. Qual o pecado que tem em eu trocar o meu carro? Não tem pecado nenhum. Eu tenho dinheiro para comprar o carro, eu tenho condição de comprar o carro, eu troco o meu carro. E não tem pecado nenhum nisso. Mas é a vontade de Deus que eu troque de carro? Sim ou não? Esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino visa a tudo o que formos fazer na nossa vida, indiferente do que seja, nós termos a aprovação de Deus. E quando você tem essa aprovação de Deus, tudo o que você faz passa a ser feito porque Deus governa a sua vida. Esse é um evangelho mais elevado, irmãos. Esse é o evangelho do reino. É o evangelho que leva você a reinar com o Senhor. É o evangelho que aproxima você cada vez mais de Deus. É esse evangelho que nós estamos aqui hoje pregando. Não é o evangelho da cura, não é o evangelho da prosperidade,
não é o evangelho falado de qualquer forma, mas é o evangelho do reino. É o evangelho que visa eu e você, amado irmão, nos parecermos cada vez mais com o Senhor. O evangelho que o Senhor Jesus pregou na terra foi o evangelho do reino. Porque esse evangelho que ele pregava, ele vivia, ele expressava, ele exalava, ele demonstrava que Deus estava agindo por meio dele em toda a circunstância em que ele viveu aqui na terra. Todas as atitudes que o Senhor teve, principalmente no Evangelho de João, nós conseguimos enxergar isso e ver isso. Tudo que ele fazia, ele dizia, não eu, mas o Pai que me enviou. Não eu, mas o meu Pai que está no céu. Então, tudo que ele fazia, ele estava em sintonia com o nosso Deus. Mas, vimos nas mensagens da conferência, e em algumas palavras também que ouvimos do irmão Pedro Dong, mostrando para nós que o objetivo de Satanás é nos desconectar da presença de Deus. Porque aí vamos viver de acordo com a nossa vida. Não vamos viver mais baseado na palavra do Senhor, mas vamos viver baseado no nosso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso que, eu instituo que. Mas, amados irmãos, eis a hora da mudança. Eis a hora de nós avançarmos. Eis a hora de nós prosseguirmos. O Senhor está muito próximo de voltar. A Bíblia nos mostra todo esse processo da volta do Senhor. Os acordos sendo feitos, como nós vimos essa semana, mais um acordo de paz. Vemos pandemia que nunca se houve. Vemos terremotos onde nunca se viu terremoto. São fatos que demonstram que o nosso amado Senhor está voltando. E isso nos faz refletir como anda o nosso viver para com os irmãos, para com a nossa família, para com os da nossa casa. E nos leva a perceber que necessitamos urgentemente que essa graça do Senhor, ela tome conta cada vez mais de nós. Porque é através dessa palavra, é através dessa graça, através desse desfrute do Senhor, que nós vamos trazer o nosso amado Senhor de volta. A nossa esperança, amados irmãos, é que o Senhor nos encontre fazendo a sua vontade. De nada valerá passarmos uma vida aqui na terra, fazendo a nossa vontade e achando que estamos agradando o Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele nos desqualificar, porque não cumprimos os mandamentos do Senhor, não dependemos do nosso amado Senhor, e vivemos uma vida da maneira que a gente bem entendeu e bem quis. Mas vamos ver nessa mensagem ainda qual era o procedimento do apóstolo Paulo, como ele, através da revelação que ele teve do Senhor, ele começou a viver uma vida em que expressava unicamente o nosso amado Senhor. Tem algumas epístolas em que ele foi um pouco duro com as pessoas, porque as pessoas estavam deixando de seguir ao Senhor, como por exemplo a epístola aos Gálatas. No seu capítulo 3, ele chama os Gálatas de insensatos, porque eles tinham começado no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Eles tinham aberto mão do Senhor e estavam agora se aperfeiçoando nas outras coisas. E essas outras coisas em que eles estavam sendo aperfeiçoados não iam fazer deles vencedores, não ia levar eles a ser galardoado pelo Senhor. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Irmãos, vamos desfrutar de Cristo. Vamos invocar o nome do Senhor.
Só dessa maneira a gente vai conseguir prosperar. Só essa maneira nós vamos conseguir nos aproximar cada vez mais de Deus, abrindo mão das nossas coisas e nos apegando com firmeza à palavra de Deus, porque essa palavra pode te tornar salvo, pode te tornar santo. Essa palavra pode te tornar santo. Dentro do livro de Filipenses, oh Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, olha só que versículo maravilhoso. Ele fala, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Eu vou mostrar para os irmãos. Esse sentimento é o seguinte. Ele no versículo 6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, sabe o que aconteceu? Esse homem Deus, chamado Jesus, viveu aqui na terra. E a sua vida humana foi uma vida perfeita. Uma vida sem defeito. Uma vida exemplar. E essa vida exemplar que ele viveu na terra, ele se esvaziou da posição de Deus para viver como servo. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o resultado dessa obediência foi que no versículo 9 fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse é o mesmo caminho nosso. Quando nós nos esvaziarmos de toda a nossa altivez, de toda a nossa arrogância, de toda a nossa humanidade, e nos revestirmos de Deus, nos revestirmos de Cristo, invocando o teu nome, nós também vamos ser exaltados pelo Senhor. Não é a exaltação que os irmãos podem estar pensando. Essa exaltação visa o galardão. É um prêmio para o vencedor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é um prêmio ao vencedor. Reinar com o Senhor durante um período de 1000 anos, enquanto o Senhor estiver julgando a terra. Irmãos, o versículo 12 ainda fala, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Quando desenvolvermos a nossa salvação com todo tremor, com todo temor, amando o Senhor, servindo o Senhor, cooperando com o Senhor, cooperando com a sua obra, cooperando na pregação do Evangelho, cooperando nos serviços da igreja, fazendo tudo com dedicação, com alegria, com entusiasmo. Irmãos, vamos caminhando cada vez mais rumo a essa glorificação.
no livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, eu queria ler, mas eu vou ler com os irmãos na Bíblia King James atualizada. Ela fala assim, o capítulo 6, e a partir do versículo 1, fala: no dia em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim! Não tenho salvação? Portanto, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com matenais. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. E em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, esse é o sentimento do Senhor. Hoje nós também habitamos no meio de um povo de lábios impuros. Às vezes vamos falar do Senhor e a chacota. Às vezes, quando vamos falar a palavra de Deus, as pessoas zombam. Mas, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você também, amado irmão, você sabe em quem você creu. E essa pessoa que você creu, ela está fazendo essa pergunta para você nessa noite: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E ele espera, amados irmãos, que a resposta sua seja como a desse profeta no livro de Isaías: eis aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa nos enviar, irmãos, a falar dele para as pessoas. Seja oportuno, quer não seja oportuno, precisamos pregar a palavra. Às vezes nós não sabemos o poder que essa palavra tem. Certa vez eu coloquei no Instagram um texto nos stories. E alguns dias depois uma cliente nossa disse que aquela palavra tinha sido a salvação do dia dela, por conta de algumas dificuldades que ela estava tendo dentro de casa. Depois ouvimos uma outra pessoa comentando conosco a respeito de um outro vídeo que tínhamos colocado, que ela era incrédula, mas de tanto ela ver aquela palavra nossa ali, ela agora queria saber mais de Deus. Irmãos, nós não sabemos o poder que essa palavra tem. Ou melhor, nós sabemos, mas talvez não cremos tanto que um pequeno gesto, uma pequena atitude pode salvar o dia ou salvar a vida de uma pessoa. Portanto, irmãos, não se envergonhem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Quando ainda vamos ler o Evangelho de João, oh Senhor Jesus, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Isso é muito importante. Capítulo 15, versículo 18.
e o versículo 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu falei para os irmãos no começo dessa mensagem, o mundo te odeia, irmão. Não pense que o mundo ama você. O que o mundo quer é te desconectar de Deus. Ele quer te tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que você foi escolhido. Eu amo os hinos da vida da igreja. E um hino fala assim: Deus me escolheu. Sua graça me salvou. Um sentido a minha vida deu. Para o reino me chamou. Amor que me atraiu. Condenado não mais sou. Resgatou-me deste mundo vil. Irmãos, Deus te escolheu. E Ele te escolheu para você ser o ministro da nova aliança. Um embaixador de Cristo por onde quer que você ande. Todo lugar aonde você pisar os seus pés, lembre-se, a partir de hoje, que você é um embaixador de Cristo. Um dia, as pessoas vão perceber o quanto esse Cristo maravilhoso, ele ganhou a sua vida. E o quanto você pôde falar de Deus para as pessoas. No capítulo 17 ainda desse Evangelho de João, e o versículo 14, fala assim, ó: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso, irmãos, Deus nos deu. Deus me deu a palavra. Deus te deu a palavra. Por isso o mundo te odeia. Porque a qualquer momento você pode falar da palavra para alguém. E essa palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, quando você pergunta, eu posso orar por você? E a oração, ela tem poder. E quando você ora, você muda a vida de uma pessoa. Aí você acha que o mundo vai ficar feliz porque você está tirando uma pessoa do mundo e levando essa pessoa até a presença de Deus? É óbvio que não. Mas a nossa função nessa terra, até a volta do Senhor, é levar as pessoas até perto de Deus. Por isso, nossa palavra precisa ser agradável. Provérbio capítulo 17, versículo 14, fala: palavras agradáveis são como favo de mel. Perdão, é Provérbios 16, 24. Quer ver? Vamos ler. É Provérbio 16, 24. Senhor Jesus. Provérbios 16, 24. Fala assim, ó: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Tá vendo? Palavra agradável são como favo de mel. É doce e é medicina. Ela cura as pessoas, porque ela é medicina para a alma. É medicina para o corpo. A pessoa pode ser mais amarga que for, mas a palavra de Deus é doce. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Outro versículo, Colossenses. Senhor Jesus, amém. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Fala assim, ó: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E aí o versículo 6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. A questão muitas vezes, amados irmãos, é que nós somos rápido demais. Respondemos rápido demais. As pessoas, às vezes, elas estão tão cheias e elas querem se abrir conosco. Mas nós somos muito rápidos na nossa resposta. Não sabemos escutar. E quando falamos uma palavra, ela pode ser salgada demais. Uma comida salgada demais, ninguém come. E uma comida sem sal também, ela não tem sabor. Ela precisa ser temperada. Ela precisa estar ali, no ponto. Então a gente precisa ouvir. Ouvir as queixas das pessoas. Ouvir a necessidade que as pessoas têm. E quando você ouve a necessidade das pessoas, você tem o que dizer para elas. Porque recebemos essa palavra. E essa palavra, como ela tem poder de mudar a vida das pessoas, ela vai sair de onde? Aonde está a palavra? A palavra, ela está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa palavra hoje, amados irmãos, ela está dentro de nós. Romanos. Eu não ia ler esse versículo não, mas vamos ler. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Ele fala o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. E o versículo 13, esse versículo é maravilhoso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como nós estamos compartilhando uma mensagem que fala sobre embaixadores de Cristo, vamos ler o versículo 14. Porque no versículo 14 ele diz, como porém invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, como as pessoas podem crer na palavra? Como elas vão poder invocar? E a gente leu o versículo anterior, que disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como a pessoa vai invocar se ela não sabe o que é invocar o nome do Senhor? Se ela não sabe que a partir do momento que ela falar, ó Senhor Jesus, essa pessoa vai ser salva. Ela vai ser tirada da mão de Satanás e vai ser colocada até na presença de Deus. Como ela vai fazer isso, amados irmãos? Mas graças a Deus, vamos ler o versículo 15. Fala, como pregarão se não forem enviados? Mas louvado seja o Senhor, porque fala assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, você é esse enviado. Você é enviado para falar de coisas boas. Olha que maravilha. Nós somos enviados pelo Senhor, somos embaixadores de Cristo. Levamos as pessoas até a presença de Deus. O livro de Efésios ainda tem um versículo que fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 29, olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por isso, irmãos, ouça o que as pessoas têm a dizer e dê uma palavra de conforto.
palavra de encorajamento, uma palavra de salvação, uma palavra que reaproxime essa pessoa até Deus. 2 Pedro, olha, 2 Pedro, Senhor Jesus. Perdão, irmão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 10 fala: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, nós agora recebemos misericórdia. Você recebeu misericórdia, mas nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos comprou. Sua graça nos salvou, um sentido a nossa vida deu e para o reino nos chamou. Amor que me atraiu, condenado não mais sou, resgatou-me deste mundo vil e em seus braços hoje estou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse é o desejo de Deus, que a gente proclame as virtudes de Cristo para as pessoas. Para cada dificuldade que as pessoas tiverem, você pode ter certeza de uma coisa, amados irmãos: há uma virtude de Cristo para ela. Não importa a situação, há uma virtude de Cristo para essa pessoa. Para nós encerrarmos, vamos ler 1 Coríntios, versículo 10. Fala assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse foi o sentimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele trabalhou muito mais do que as outras pessoas. Em versículos anteriores a esse, você pode ver que ele perseguia a igreja de Deus. Nós sabemos que Paulo, ele tinha um conhecimento muito vasto da lei, mas ele trabalhava. Ele sofria por causa dos irmãos. Ele dava sua vida pelos irmãos. E quando ele fala aqui que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Ele não estava se orgulhando, porque logo em seguida ele fala: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Às vezes, irmãos, podemos achar que somos nós que levamos as pessoas, que salvamos as pessoas, ou que convencemos as pessoas. Irmãos, nós não temos esse poder. É a graça de Deus conosco. Nós somos instrumentos, vasos na mão do Senhor. Mas essa palavra, esse desfrute, essa reconciliação, todo esse processo, nós só somos o intermediador. A gente leva a palavra até as pessoas e o Senhor faz o resto. Quando o Senhor encontra um coração, quando o Senhor encontra uma terra fértil, quando o Senhor encontra uma pessoa aberta a Ele, irmãos, que maravilha! Que nós possamos ser esses embaixadores, essas pessoas que levam a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu queria fazer uma oração para nós encerrarmos essa palavra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ministério da reconciliação.
Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje somos embaixadores de Cristo. Senhor, a tua graça nos alcançou. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar cada vez mais o nosso coração. Senhor, ganhar toda a nossa vida para Ti, para que possamos a cada dia, Senhor, expressar a Ti em todo o nosso viver diário. Seja no trabalho, seja na sociedade, seja dentro de casa, Senhor, queremos expressar a Ti. Oh, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa confortar cada família, possa confortar cada irmão, levando a reconhecer que cada um desses amados irmãos que estão nos ouvindo são embaixadores de Cristo. São pessoas que o Senhor habilitou, que o Senhor tem ganhado a cada dia e tem suprido com a sua verdadeira vida. Senhor, e essa vida vence toda a morte, vence toda a fraqueza, vence toda a dor. Oh, Senhor, porque nessa palavra há poder. Senhor, há poder de ressurreição, há poder de cura, há poder de santificação. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos suprir, possa guardar e continuar guardando a igreja em Caetité, providenciando para nós, Senhor, um local onde nós possamos, junto dos irmãos, compartilharmos mais sobre essa palavra, ganharmos pessoas para Ti, para que as pessoas sejam resgatadas desse mundo tenebroso e possam ser aproximadas até o seio de Deus. Ó Senhor Jesus, nós pedimos e rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor.